Olá pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de prática de laboratório de física. O nosso experimento de hoje chama A Vela que Levanta Água. Pessoal, antes de falar da nossa prática, vamos recordar um pouquinho que nós vimos na aula teórica sobre as transformações gasosas. Então, as transformações gasosas acontecem quando ocorre a alteração de uma ou mais das variáveis de estados. O que seria uma variável de estado? Nesse caso, é a pressão, volume e a temperatura de um sistema que contenha um gás. Então, nós temos três tipos, nós vimos na aula teórica, três tipos de transformações gasosas. Nós vimos a transformação isotérmica, que é aquela em que a temperatura se mantém constante. Nós vimos também a transformação isobárica, que é aquela que a pressão se mantém constante, e a isovolumétrica ou isométrica ou ainda isocórica, que é aquela em que o volume se mantém constante. Nas próximas aulas nós iremos ver outro tipo de transformação gasosa chamada adiabática, mas por enquanto essas são as três que nós vimos. Relacionadas às transformações gasosas, nós temos a equação de estado de um gás ideal. Então, o que seria um gás ideal? O gás ideal, ele tem que obedecer a algumas condições, como eu disse na aula teórica. Então, nós temos que lembrar que os gases eles são constituídos por um número extremamente grande de partículas. Nós temos que lembrar também que a distância média entre as moléculas do componente de um gás é muito maior do que as dimensões das suas moléculas. As moléculas de um gás se movimentam constantemente em um movimento aleatório. Elas se movimentam em qualquer direção e com velocidades diferentes, assim ocupa todo o espaço disponível no recipiente. As interações entre as moléculas de um gás só ocorrem quando as partículas colidem entre si, e as colisões entre as moléculas de um gás ou entre as moléculas do gás e a parede do recipiente que o contém são choques perfeitamente elásticos. Então, para que nós apliquemos essa equação, é necessário que nós consideremos que o gás seja um gás ideal e obedeça a essas condições. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de uma massa de gás ideal contendo N mols de gás estão relacionadas à equação de estado dos gases perfeitos ou gases ideais. Então, a equação é essa. Como eu disse para vocês na teoria e repito aqui na prática agora, essa é uma equação muito importante da física e é necessário que vocês memorizem. Então, a relação entre pressão, volume e temperatura é: pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a variação vezes a temperatura. Lembrando que agora nós trabalhamos com temperatura absoluta, então sempre é necessário você transformar. Se a temperatura está em graus Celsius, é necessário você transformar ela para Kelvin. Observe que pressão, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura de um gás, consequentemente eu vou aumentar a agitação das moléculas, a pressão vai aumentar e o volume também aumenta através de uma expansão. Mais para frente também nós vamos ver os conceitos de compressão e expansão, certinho? Vamos falar da nossa prática de laboratório. Para a nossa prática de laboratório desta semana, nós iremos precisar de um prato fundo, uma vela, água,
corante. Esse item ele é opcional, mas facilita a visualização do efeito. A prática fica mais bonita, né? Você consegue visualizar melhor. Fósforo ou isqueiro, um recipiente de vidro, preferencialmente uma garrafa, mas se você não tiver uma garrafa, você pode fazer com um copo também, ok? Qualquer recipiente aí de vidro, pode ser aqueles vidro que vem azeitona, palmito. Então, procedimento experimental. Para montar o experimento, você deve primeiramente colar a vela no centro do prato e depositar a água com o corante no fundo do prato. Depois, basta acender a vela e colocar a garrafa de vidro com a boca para baixo, deixando a vela dentro do recipiente, conforme mostra aqui na figurinha. O que acontece a seguir é que a água começa a entrar na garrafa. Então, vocês vão ver que a água ela vai entrar na garrafa, ao mesmo tempo em que a chama vai diminuindo, até que se apague totalmente. Quando isso acontece, a água para de subir na garrafa. Então, é uma prática bem legal, tem bastante vídeo aí na internet e vocês vão fazer aí na casa de vocês. Ah, professora, só um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar quando eu falei dos materiais. Ah, eu não tenho corante de alimento em casa. Não tem importância. Se você tiver um suquinho desses de pozinho, que nós utilizamos na prática da aula anterior, pode utilizar tranquilamente. Então, a ideia do experimento. Então, por que isso acontece? Por que a água sobe? Então, ao colocar a garrafa vagarosamente por cima da vela, antes de tocar a água, o recipiente começa a ser preenchido de ar quente e o ar frio sai. Quando a garrafa toca a água e sela o ambiente, a vela queima, o oxigênio do recipiente vai diminuindo até apagar. Simultaneamente à diminuição da chama até apagar, o ar volta a esfriar e a contrair, diminuindo a pressão no interior da garrafa, e a pressão atmosférica sendo maior faz com que a água suba. Pessoal, então o que acontece? Vamos lembrar lá da nossa relação. PV é igual a NRT. Então, quando eu coloco a garrafa, no momento em que eu estou colocando a garrafa sobre a vela, o ar frio ele está saindo e a garrafa ela está sendo preenchida por um ar quente. Então, a temperatura ali está maior. À medida que a chama vai apagando, a temperatura vai diminuindo. Então, se eu tenho uma diminuição na temperatura, eu também vou ter uma diminuição na pressão. Então, se a pressão ela diminui, acaba que a pressão externa, a pressão atmosférica vai ser maior e faz com que o líquido, a água, né, colorida, ela suba pela garrafa, certinho? Então, as atividades propostas. Quais são as variáveis de estado? Então, é legal vocês memorizarem o que é uma variável de estado, quais que são as equações que relacionam uma variável de estado. Qual é a explicação para a vela levantar a água? Então, você vai explicar aí com as suas palavras. E faça um breve relatório da prática de laboratório. E faça o registro da prática através de vídeo ou fotos e envie no grupo do WhatsApp de Física. Pessoal, vamos participar. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês e qualquer coisa é só chamar. Beijos, boa aula!